hoje a gente vai começar falando sobre derivadas parciais de segunda ordem. Então eu vou começar fazendo aqui no quadro, vou lá no primeiro quadro, só fazer alguns comentários aqui com vocês. Mas nós vimos já, isso aqui, ó, a gente está estudando derivadas parciais. E para estudar isso daí, a gente está considerando principalmente funções que dependem de duas variáveis. Claro que a gente também calculou para funções que dependem de três variáveis, e o raciocínio vale também para n variáveis, mas principalmente para dois. Então, se você tem uma função, por exemplo, uma função f, que depende de x e y, então é possível você calcular as derivadas parciais de f. De primeira ordem, ou seja, logo de cara, diretamente, você tem duas derivadas parciais, nesse caso aqui para f, que é a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, o que seria derivar, e aqui você tem essa notação aqui, ó, del f, del x. O que significa isso? Aqui você está derivando a função em relação a x. O que significa que para você, onde tiver y, você vai considerar uma constante e derivar só em relação a x, ou seja, aplicar aquelas regras de derivação somente para x. E aqui você percebe que a derivada parcial acaba sendo muito similar a derivadas do cálculo 1. Né? Por isso que é um assunto assim até simples, na verdade. Pois bem, só que a gente aprendeu também que quando você deriva uma função ou em relação a x ou em relação a y, o resultado disso é uma nova função. E essa nova função, geralmente, ela também depende de x e y. Então, tanto que eu vou colocar aqui, ó, a derivada parcial de f em relação a x ainda é uma função e ainda é uma função de duas variáveis, ou seja, variável x e variável y. Claro que depende da situação, tem vezes que você vai derivar parcialmente em relação a x e o x vai sumir, ou o y vai sumir. Mas, em geral, toda vez que você deriva parcialmente, o resultado ainda é uma função de duas variáveis. O mesmo vale também se você pegar a sua função f e derivar em relação a y. O resultado, por mais que não seja igual, né, geralmente não vai ser igual, mas ainda assim vai ser uma função de duas variáveis. Só que, se a derivada parcial é uma função também de duas variáveis, o que me impede de calcular a derivada da derivada? Ou seja, derivar parcialmente a derivada parcial. Eu te digo, nada te impede. Tanto que quando você tem uma função que você já derivou uma vez e deriva pela segunda vez, isso é o que nós vamos chamar de derivadas de segunda ordem. Então, uma derivada de segunda ordem é quando você derivou duas vezes a função. Só que nesse caso aqui, ó, você tem, por exemplo, essa aqui. Eu vou pegar essa função f em relação a x e vou derivar novamente. Só que você tem duas possibilidades. Você pode derivar ela novamente em relação a x, ou, se você quiser, você pode derivar ela em relação a y agora. E aí você vai gerar duas funções diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar essa função aqui, esta que está aqui, e derivar novamente em relação a x. Então, eu vou derivar essa função novamente em relação a x. Então, isso aqui é uma derivada de segunda ordem, porque eu estou pegando a minha função inicial e derivando duas vezes em relação a x. Como é que a gente vai usar a notação aqui? Bom, a gente vai usar principalmente essa notação aqui. Você vai colocar derrom 2 de f, del x2. Então, isso daqui significa que você está derivando a sua função f duas vezes em relação a x. Em outros casos, eu também posso usar essa notação aqui, f, x, x, né, usando só o índice aqui embaixo. Isso facilita porque te economiza espaço, né, fica uma coisa mais limpa. Então, às vezes, eu posso usar tanto isso quanto isso. Só que eu também poderia pegar a mesma função aqui, essa mesma derivada, e não mais derivar em relação a x de novo, mas derivar agora em relação a y. Então, venho aqui e vou derivar em relação a y agora, essa derivada parcial. Como é que vai ficar a notação nesse caso aqui? Vai ficar del 2 de f. Aqui eu vou colocar del y, del x. Tá? Mas isso aqui, ó, significa que eu peguei a função, derivei duas vezes.
primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, quando você tiver com esta notação, você vai ler de trás para frente. Então, primeiro eu derivei em relação a x e depois eu derivei em relação a y. Só você lembrar daqui, né? Isso aqui significa a mesma coisa que isso daqui. Então, eu já tinha derivado em relação a x e agora estou derivando em relação a y. Eu posso usar essa notação aqui para cá também. Então, ficaria f de x, y. Aí, no caso, nessa notação aqui, você já lê da esquerda para a direita. Então, eu derivei primeiro em x e depois eu estou derivando em y. Então, depende do caso, eu posso usar essa notação ou essa. A mesma coisa eu poderia fazer com essa outra derivada aqui de primeira ordem. Ó. A outra derivada de primeira ordem é a derivada em relação a y, que também é uma função que depende de x e y. Então, eu posso pegar esta função aqui e derivar novamente, ou em relação a x ou em relação a y. Então, digamos que eu derive ela em relação a x, essa daí. Vai ficar del x. Estou derivando esta função aí, que é del f, del y. E aí, nesse caso, eu vou ter del 2 de f. Aí, aqui, del x, del y. Ó, isso aqui é diferente dessa, tá? Aqui, eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aqui, eu derivei primeiro em relação a y e depois em relação a x. Ou poderia escrever f, y, x. Por último, a nossa última possibilidade é pegar essa função que eu já derivei em relação a y e derivar novamente em relação a y. Então, nesse caso, se eu fizer isso, se estou derivando novamente pela segunda vez em relação a y, eu vou ter del 2 de f del y2, que eu também posso usar a notação f, y, y. Então, essas 4 novas derivadas que apareceram aqui, a partir das derivadas de primeira ordem, é o que nós chamamos de derivadas parciais de segunda ordem. Então, quando eu tenho uma função que só tem 2 variáveis, então as derivadas parciais de primeira ordem vão ser 2, mas as derivadas parciais de segunda ordem vão ser 4. Eu poderia derivar novamente. Se eu derivasse novamente essas funções aqui, já que cada uma delas é uma nova função, se eu derivasse pela terceira vez, eu tenho uma derivada parcial de terceira ordem. E eu ia ter 8 derivadas parciais de terceira ordem diferentes, depois eu poderia derivar de novo, e de novo, de novo, e pronto. E aí já deu para entender, né, o que dá para você fazer e o quão vasto aqui são essas derivadas parciais, tudo que você pode fazer com uma única função. Então, até aqui tudo bem, gente? Olha, uma outra coisa que eu esqueci de falar é que essas derivadas aqui, que misturam, né, por exemplo, aqui, ó, tanto essa quanto essa, eu misturei as derivadas parciais. Primeiro foi em relação a x, depois foi em relação a y. Ou, primeiro em relação a y, depois foi em relação a x. Então, essas derivadas parciais de segunda ordem em diante, que eu misturo as derivadas lá, as variáveis na hora de derivar, essas derivadas, a gente recebe o nome, a gente dá o nome de derivadas mistas. Tá? E toda vez que você vê derivadas parciais, onde você derivou ali primeiro em relação a x, depois em relação a y, isso aqui são derivadas mistas. Diferente dessas daqui, né? Por exemplo, essa daqui eu só derivei em relação a x, do início ao fim. Aqui eu só derivei em relação a y, do início ao fim. Então, essas não são. Essas do meio, sim. Derivadas mistas. Então, se eu pedir para você, calcule as derivadas parciais de segunda ordem. Quero que você calcule todas essas aqui. Agora, se eu pedir, calcule as derivadas mistas. Aí eu quero que você calcule só essas aqui do meio. Essa e essa. Tá bom? Ok, então, sabendo disso, né? Vou só resumir aqui para você nos slides, tá? Então, esses aqui são os slides de hoje. A aula de hoje é a aula 14, onde nós vamos estudar derivadas de ordem superior, que é o que nós já estamos estudando, e vamos falar um pouquinho também sobre a regra da cadeia. Então, já começamos a falar sobre as derivadas de ordem superior, começando com as derivadas de segunda ordem. Então, se você tem uma função de 2 variáveis e você já derivou uma vez, nada lhe impede de derivar novamente. Se você faz isso, você está tendo derivadas de segunda ordem. Então, aqui, se você já tinha derivado em x e derivou em x novamente, você vai ter essa notação. Se você já tinha derivado em y e derivou novamente em y, você vai ter esta notação. Mas você também pode misturar. Você já derivou em relação a x, só que agora você quer derivar em relação a y. Essa notação aqui. Você já derivou em relação a y, agora você quer derivar em relação a x. Você vai ter essa notação. Nesses 2 casos aqui, nós chamamos essas derivadas
mistas, já que misturam aí as derivadas parciais de x e de y. Só que não esqueça de seguir a ordem, tá? Aqui primeiro é em x, depois é em y. Aqui primeiro é em y, depois é em x. Sabendo disso, vamos resolver aqui alguns exercícios, começando com esse daí. Então, primeiro, calcule as derivadas de segunda ordem desta função aqui. Ó. Você tem essa função, x ao cubo, y ao quadrado, e aí o que ele está pedindo é para calcular todas as derivadas de segunda ordem. Então, você tem f de x, y igual x ao cubo, y ao quadrado. Você tem esta função aqui, f de xy é igual a x ao cubo, y ao quadrado. Ele pede para você calcular as derivadas de segunda ordem. Para você calcular as derivadas de segunda ordem, primeiro você vai calcular as derivadas de primeira ordem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com esta função aqui é calcular a derivada parcial em relação a x, depois eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Pois bem, vamos lá. Vou pegar aqui essa função f e vou calcular primeiro a derivada dela em relação a x. Então, você já sabe, quando eu for calcular em relação a x, para mim o y é uma constante. Então, se o y é constante, y ao quadrado também é constante. Então, eu vou conservar y ao quadrado e vou derivar só x ao cubo. A derivada é 3x². Então, vai ficar aqui 3x², y ao quadrado. Então, essa é a minha primeira derivada. Só que eu também vou derivar essa mesma função em relação a y. Então, agora, o x ao cubo, que é uma constante. Então, eu vou conservar e derivar só y ao quadrado, cuja derivada é 2y. Então, vai ficar 2 vezes x ao cubo, y. Então, essas aqui são as derivadas parciais de primeira ordem. Agora, eu vou partir para a segunda ordem. Então, eu vou pegar essa primeira derivada aqui, em relação a x, e vou derivar novamente em relação a x. Então, vai ficar del 2 de f, del x2. Então, agora eu vou olhar para esta função aqui e vou considerar novamente y uma constante. Então, 3y ao quadrado é constante, eu vou conservar. E vou derivar só x ao quadrado, cuja derivada é 2x. 2 multiplicando com 3 vai ficar 6. Então, vai ficar 6x y ao quadrado. Agora, eu vou pegar a mesma função, que já é a derivada em relação a x, e vou derivar agora esta função em relação a y. E eu vou obter uma derivada mista. E vai ficar del 2 de f, del y, del x. Então, eu já derivei em relação a x, deu isso daqui. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, esse daqui, 3x², é constante. E eu vou derivar só y ao quadrado. A derivada é 2y. Então, vai ficar 6x², y. Então, por enquanto, está assim. Ó. Por enquanto, eu tenho funções diferentes aqui. Agora, eu vou partir para cá, para a derivada parcial em relação a y. E eu vou derivar esta daqui em relação a x e depois em relação a y. Então, eu venho e derivo em relação a x agora. Vai ficar del x, del y aqui embaixo. Então, eu vou pegar isso daqui e derivar em relação a x. Então, 2y para mim é constante, vou conservar. Derivada do x ao cubo é 3x², 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 6x², y. Perceba que, nesse caso, as derivadas mistas deram iguais, sim ou não? Sim. Guarde essa informação por enquanto. Então, no nosso primeiro exemplo, as derivadas as derivadas mistas, elas já deram iguais. A gente vai discutir daqui a pouco se isso sempre acontece. Mas, por enquanto, vamos guardar essa informação, que nesse caso, elas foram iguais. Por último, eu vou pegar esta derivada aqui e derivar novamente em relação a y. Então, vai ficar del 2 de f, del y2. Então, agora, 2x ao cubo é constante, derivo só o y, a derivada é 1, então vai ficar só 2x ao cubo. E assim eu finalizo as minhas 4 derivadas de segunda ordem para essa função. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, né? Essa parte aqui tá de boa. Vocês não estão com saudade de limite? Limite seria mais interessante, né? Não, né? A maioria não tá. Muito bem. Não, mas aqui vai ficar emocionante também. A gente vai trazer uns exercícios aqui bem emocionantes para esse caso. Vamos lá, exercício 2 agora.
Bom, ele me deu uma nova função, né, g de xy. Agora ele quer que eu calcule o gradiente da derivada. Olha só, ele não quer calcular o gradiente da função, é o gradiente da derivada da função em relação a x. Tá? Então, só tome um pouco de cuidado se você fosse fazer uma questão desse tipo aqui. Deixa eu logo colocar aqui as informações. Então, você tem esta função aqui, g de xy, igual ln 1 mais x² mais y². E ele quer que a gente calcule o gradiente, esse aqui que é o símbolo do gradiente. O gradiente de quem? Gradiente desta função aqui. Que função é essa? É a derivada da minha função em relação a x. Pois bem, então vamos calcular aqui isso daqui, né? Que é o gradiente desta derivada. Olha só, tome cuidado. A gente aprendeu na aula passada como é que você calcula o gradiente de uma função. Então, por exemplo, se você tem lá uma função f, uma função que depende de duas variáveis, e você quer calcular o gradiente dela, então o gradiente dela, você usa esse símbolo aqui, esse aqui é o símbolo do gradiente. Então, quem é o gradiente da função f? Esse gradiente é um vetor. Como a função f tem duas variáveis aqui, ela depende de duas variáveis, então esse vetor aqui vai ter duas coordenadas. Na primeira coordenada, você vai pegar essa função aqui e derivar em relação a x. E na segunda, você vai pegar essa mesma função e derivar em relação a y. Então, isso que é calcular o gradiente de uma função. Só que nesse caso aqui, ele está pedindo o gradiente da função g, sim ou não? Ele está pedindo o gradiente só da função g? Não. Ele não está pedindo o gradiente da g, ele está pedindo o gradiente da derivada parcial de g em relação a x. Então, primeiro, você tem que saber de qual função você vai calcular o gradiente. É dessa função aqui que você vai calcular o gradiente? Não. Você vai calcular o gradiente de quem? Da derivada dessa função em relação a x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa questão é pegar esta função e derivar em relação a x. Isso vai me dar uma outra função. Para essa nova função que vai me dar, é que eu vou calcular o gradiente. Então, vou apagar aqui. Então, já que ele quer o gradiente desta derivada parcial, então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa derivada parcial. Aí eu venho e calculo del g, del x. Para calcular del g, del x, basta eu calcular del g, no caso, para essa função aqui, né? Calcular a derivada parcial dessa função em relação a x. Isso daqui é uma função composta. Então, o que eu faço? Derivo primeiro a função log natural. Qual é a derivada do log natural de x, por exemplo? É 1 sobre x, é 1 sobre o argumento. Então, vai ficar 1 sobre tudo esse parênteses aqui. Vai ficar 1 sobre 1 mais x² mais y². Aí, agora, eu vou multiplicar com a derivada do que está aqui dentro. Derivada em relação a x. Então, aqui eu vou derivar 1 em relação a x, vai ficar 0, mais x² derivado em relação a x, 2x, mais y² derivado em relação a x. Aqui é 0, porque isso aqui para mim é uma constante. Então, vai ficar 2x. Então, quem é a minha derivada parcial de g em relação a x? Vai ser 2x dividido por 1 mais x² mais y². Agora que eu derivei a minha função g em relação a x, eu obtive uma nova função. Então, já não tenho mais essa função. Agora, eu tenho essa função aqui. E é o gradiente dessa função aqui que eu quero calcular. Então, para eu calcular o gradiente desta função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função aqui, derivar em relação a x. Vai ser a primeira coordenada. Depois, eu vou ter que pegar essa mesma função aqui, derivar em relação a y. Vai ser a segunda coordenada. Ok? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é aplicando derivadas de segunda ordem, né? Porque, olha só, quem é o gradiente disso daqui? Isso aqui vai ser igual. Isso é um vetor, onde na primeira coordenada eu vou derivar isso daqui em relação a x, mas isso aqui já está derivado em relação a x. Derivo de novo. Vai ficar del 2 de g
del x2. E aqui no segundo, eu vou pegar isso daqui e derivar em relação a y. Como eu já estava derivado em relação a x, então vai ficar del 2 de g, del y, del x. Tá? Então, calcular o gradiente seria calcular essas duas derivadas de segunda ordem. Pois bem, mas para eu chegar nessa derivada e nessa derivada, eu tenho que trabalhar com essa função aqui, que já é essa derivada aqui. Então, como eu falei, eu vou pegar essa função e vou derivar primeiro em relação a x novamente. Então, vai ficar assim. Quando eu derivo isso daí novamente em relação a x, vou escrever aqui, del 2 de g, del x quadrado. Bom, aqui eu tenho um quociente, eu tenho uma fração. Então, eu vou aplicar a derivada da fração mesmo, a regra do quociente. Então, vai ficar derivado de cima, derivada de 2x é 2, vezes o de baixo sem derivar. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais x quadrado mais y quadrado, dividido, só que aqui, desculpa, é a derivada de cima vezes o de baixo, menos o de cima, que é 2x, sem derivar, vezes a derivada de baixo. Qual é a derivada de baixo em relação a x? É 2x, que aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 2x. Então, vezes 2x. Aí, tudo isso dividido pelo denominador, que é 1 mais x quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou pegando essa função, derivando novamente em relação a x. Para eu derivar novamente em relação a x, eu estou só aplicando a regra do quociente. Então, derivado de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes o derivado de baixo. Aí que eu posso arrumar um pouquinho a minha função só para ficar mais bonita, mas também se você quiser, você podia deixar assim já, não tem problema. Isso aqui já é o final. Mas eu vou ajeitar. Então, vai ficar 2x vezes 2x, vai ficar 4x quadrado. Eu também vou pegar aqui, ó, distribuir esse 2 com esses termos aqui de dentro. Então, essa derivada vai ficar assim. Del 2 de g, del x quadrado. Vai ser igual. Aqui vai ficar 2 vezes 1 é 2, mais 2 vezes x quadrado vai ficar 2x quadrado, mais 2 vezes y quadrado vai ficar 2y quadrado. Esse vezes esse é 4x quadrado. Aqui é menos, tá? Vai ficar menos 4x quadrado. Tudo isso dividido, aqui eu só vou repetir. Vai ficar 1 mais x quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Pronto. A gente está com isso aqui por enquanto. O que dá para melhorar aqui? Eu posso juntar, né? Esse daqui que tem x quadrado com esse daqui. Aqui eu tenho 2x quadrado. Aqui eu tenho menos 4x quadrado. Então, 2 menos 4, menos 2. Então, vai ficar assim. No final, vai ficar 2 menos 2x quadrado mais 2y quadrado. Eu já posso colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos x quadrado mais y ao quadrado. Dividido, aqui só vou repetir, 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui, gente, foi juntar esse com esse. Aí ficou menos 2x quadrado. Depois eu coloquei o 2 em evidência de novo. Ó, pode ver, 2 vezes 1, está aqui o 2. Aí 2 vezes menos x quadrado é menos 2x quadrado, que é a junção desse com esse. E 2 vezes esse é esse daqui. Então, não alterei nada. Então, essa daqui é a minha derivada de segunda ordem, sempre em relação a x. O que está faltando? Bom, isso daqui só é a primeira coordenada do meu vetor gradiente. Falta eu achar a segunda coordenada. Para isso, eu vou pegar esta função aqui e vou derivar agora em relação a y. Bom, acredito que eu consigo fazer bem aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar agora esta função aqui e derivar em relação a y, que também é uma derivada de segunda ordem. Só que agora eu vou derivar em relação a y. Tá, então eu vou vir aqui, ó, e de novo aplicar a regra do quociente. Só que agora eu estou aplicando, derivando em relação a y. Quando eu fizer isso, vai ficar a derivada do de cima, só que quanto é a derivada do de cima agora, se eu derivo em relação a y? É 0. Então vai ficar a derivada do de cima, que é 0,
vezes o de baixo. 0 vezes alguma coisa é 0. Então, aqui vai ficar 0. Menos o de cima, sem derivar, vezes a derivada de baixo, derivada em relação a y. Então, aqui vai zerar e aqui vai ficar 2y. Então, vezes 2y. Tudo isso dividido pelo denominador, que é 1 mais x² mais y² ao quadrado. Pronto. Aqui eu posso ajeitar, né? 2x vezes 2y vai ficar 4xy. Aqui já é zero mesmo, então vai ficar menos isso. Então, isso aqui é igual a menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. Então, essa daqui é a minha segunda coordenada do meu vetor gradiente, desse vetor gradiente aqui que eu queria calcular. Agora, só falta substituir. Então, vou substituir aqui. Vou aproveitar e substituir bem aqui mesmo. Aproveitar o espaço aqui. Então, aqui eu já vou colocar a resposta final. Então, quem é o meu vetor gradiente para essa função aqui? Na primeira coordenada, eu vou pegar essa função e derivar de novo em relação a x, que eu já fiz isso, né? E me deu essa fração aqui de baixo. Então, é ela que eu vou colocar ali. Cuidado, tá, gente? Aqui, ó, você não pode simplificar esse com esse, porque aqui é mais x e aqui é menos x. Então, isso lhe impede de fazer a simplificação. Então, vai ficar assim mesmo. Então, como é? É 2 vezes 1 menos x² mais y² dividido por 1 mais x² mais y² ao quadrado. Essa é a primeira coordenada. E a segunda? Na segunda, eu peguei esta função aqui e derivei em relação a y, que é o que eu fiz aqui embaixo, e me deu esse resultado aqui. Então, é isso que eu vou colocar. Vai ficar menos 4xy dividido por 1 mais x² mais y², tudo ao quadrado. E aí acaba o meu vetor. Então, no caso, esse vetor ele tem essas duas coordenadas. E aqui, vocês tiveram alguma dúvida? Alguma dificuldade? Só deu um pouco de trabalho, né? Então, normalmente, derivadas parciais, talvez, dependendo da questão, possa lhe dar um trabalho. Mas, se você fizer com calma, com paciência, você vê que você, muitas vezes, vai conseguir acertar toda a questão, né? Só mesmo tem que ter essa calma. Tá, vamos fazer mais um exercício agora. Exercício 3. Então, ó, seja h. Então, agora te dou uma função de 3 variáveis. E eu quero que você calcule para mim esta derivada parcial aqui, que é uma derivada parcial de terceira ordem. Ó, obedecendo aqui a sequência, tá, gente? Então, olha a sequência que eu coloquei aí embaixo para vocês. Então, pela sequência, eu vou derivar primeiro em relação a quê? Essa função h. Em relação a x, tá? Você olha sempre de trás para frente quando você estiver nesta anotação aqui. Então, eu vou derivar primeiro em relação a x. Depois, eu vou derivar em relação ao quê? A z. E, por último, vou derivar em relação a y. Professor, mas não vai dar no mesmo? Talvez sim, talvez não. A gente já vai discutir isso daqui a pouco. Se as derivadas mistas, elas sempre vão ser iguais, tá? Mas, por enquanto, a gente não sabe, então a gente vai obedecer aqui exatamente a ordem que está aí. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Hoje vocês vão ver que a gente tem muito exercício para fazer, na verdade. Então, eu tenho uma função h de x, y, z, que é igual seno de xy mais 2 vezes z. Aí ele quer que eu calcule a derivada de terceira ordem de h. Aí aqui é del y, né? Del y. Depois del z, del x. Então, na verdade, a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai derivar primeiro em relação a x, depois em relação a z, depois em relação a y.
Então, já tenho minha função, já tenho aqui a ordem que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer agora, né? Vou derivar primeiro minha função h em relação a x. Então, eu venho e derivo, ó. Vou até usar a minha outra notação. Então, eu vou derivar h primeiro em relação a x. Então, vou pegar essa função aqui e derivar em relação a x. Como aqui eu tenho uma função composta, eu vou derivar primeiro a função seno. O derivado do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno do argumento, que é xy mais 2z, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a x. Então, quando você deriva aqui dentro em relação a x, esse daqui vai zerar, porque z e y são constantes, então esse aqui zera. E aqui eu vou conservar o y e derivar só o x. O derivado do x é 1. Então, vai ficar só o y aqui fora. Então, vai ficar cosseno disso daqui vezes y. Aí eu já coloco o y aqui para frente. Deixa eu fazer de outra cor, só para ele aparecer. Pronto, está aqui o y. Então, essa é a minha primeira derivada em relação a x. Agora, eu vou para a minha derivada de segunda ordem. A que ele quer que eu faça é a derivada em relação a z agora, depois da minha derivada em relação a x. Então, eu vou pegar essa função e derivar em relação a z. Então, venho. Ó, eu já derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a z. Quando eu uso essa notação, aí eu leio mesmo da esquerda para a direita. Então, primeiro foi em x, agora vai ser em z. Bom, quando eu derivei em relação a x, me deu essa função aqui. Agora, eu vou pegar essa função aqui e derivar em relação a z. Então, para mim, x e y vão ser constantes, e só o z que está variando. Se o y é constante, então ele vai conservar. Vou deixar ele aqui. Vai ficar y. Aí eu vou derivar só o cosseno, que é menos seno. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente. Menos seno. Seno desse argumento, que é xy mais 2z. Aí, vezes a derivada que está aqui dentro, né? A derivada de x e y em relação a z vai ser 0, porque isso aqui é constante. A derivada de 2z em relação a z é 2. Então, aqui fora vai estar o 2. Eu já coloco ele aqui para frente. 2. Então, essa daqui é a minha derivada de segunda ordem. Eu derivei primeiro em relação a x, depois eu derivei em relação a z. Para terminar, ele quer agora que eu pegue e derive em relação a y. Então, eu vou pegar esta função aqui e derivar em relação a y. Então, agora vai ficar h, já derivei em relação a x, já derivei em relação a z, agora eu vou derivar em relação a y. Aqui eu vou aplicar a regra do produto, que eu vou olhar como se fosse essa função aqui vezes essa. Então, pela regra do produto, vai ficar a derivada dessa, que é menos 2, vezes a segunda. Então, menos 2 seno de xy mais 2z. Aí agora eu vou conservar essa daqui e vou derivar só essa daqui. Derivado do seno é cosseno. Então vai ficar menos 2y cosseno do que está lá dentro, xy mais 2z, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a y. A derivada que está aqui dentro, esse vai zerar, e aqui eu vou manter o x e derivar o y, que é 1. Então, vai ficar x. Então, o x vai aparecer aqui fora, que eu já coloco ele aqui para frente. Então, bem aqui eu coloco o x. E com isso eu termino a minha questão. Então, essa daqui foi a minha derivada de terceira ordem que ele mandou eu calcular. Então, derivando primeiro em relação a x, me deu essa função. Derivando agora em relação a z, me deu essa função. E pela terceira vez agora, derivando em relação a y, me deu essa função. Alguma dúvida? Nenhuma? Nenhuma pergunta? Tá, então vamos para mais um exercício. Você pode pensar, nossa, professor, mas esses exercícios estão muito mecânicos, né? Muito direto. Coloque o mais emocionante aí. Tá bom. Então, vamos fazer agora o exercício 4. Olha só, considere a função f de xy. Você tem aqui uma função condicionada e ele está pedindo para calcular as derivadas mistas no ponto 00. Só que qual é o problema? O problema é que no ponto 00 você tem a função trocando assim de cara, né? Porque assim, ela se comportava desse jeito e aí de repente agora ela vai se comportar desse jeito justamente no ponto 00. Então você tem uma transição aí de comportamento da sua função. Quando você tem essa transição,
e você quer calcular limite, por exemplo, desculpa, limite não, derivada, você vai poder usar direto a regra de derivação? Não, você vai ter que calcular o quê? Você vai ter que calcular a derivada usando o limite. Tá? Então, a gente vai usar aqui a definição de derivada para calcular, no caso, essa função. Só que, olha só, ele quer as derivadas mistas, ele não quer nem derivadas de primeira ordem, ele quer derivada de segunda ordem. Então, bora ver o que vai acontecer nesta situação aí. Vou fazer aqui no segundo quadro. Essa daí até que seria uma boa questão de prova, mas vamos ver, né? Ela é um pouco trabalhosa também. Mas o importante é que vocês entendam o que vai acontecer aqui, tá, gente? Exercício 4. F de xy igual x vezes y, x quadrado menos y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado. Isso se o x e y for diferente do 0,0 e a função vai ser nula se o x, y é igual a 0,0. Pronto, vamos fazer essa questão. Ele quer as derivadas mistas no ponto 0,0. Gente, derivada mista é uma derivada de segunda ordem. Então, para você calcular uma derivada de segunda ordem, você tem que primeiro calcular a derivada de primeira ordem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a derivada parcial, por exemplo, de f. Vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. E depois calcular em relação a y. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Bom, como é que a gente faz aqui nessa questão? Você tem dois jeitos de fazer. O primeiro jeito, que é o mais direto e mais trabalhoso, seria o seguinte. Olha, eu quero saber qual é a derivada de f em relação a x. O que eu vou fazer? Bom, quando x e y não são ponto 0,0, então a minha função f ela é essa função aqui de cima. Para essa função aqui de cima, eu consigo aplicar as minhas regras de derivação. E aí você derivaria essa função aqui de cima em relação a x. Só que aí você já percebe que aqui já vai lhe dar um trabalho, né? Assim, para derivar essa fração aqui em relação a x, vai dar um trabalho. Você vai gastar uma folha do seu caderno aí para fazer isso daqui. Depois que você fizesse isso, ainda faltaria dizer quem é a derivada de x no 0,0. A derivada de f em relação a x. Mas no 0,0 você ia ter que usar a definição de derivada. Você ia ter que calcular usando o limite. Aí depois que você... isso ia lhe gastar mais uma folha. Gastou uma folha, gastou outra folha. Isso de caderno pequeno. Você gastou uma folha, depois gastou outra folha. Depois que você gastou, aí sim, você ia ter o resultado? Não. Você só ia ter a derivada parcial em relação a x. Aí depois você ia ter que calcular em relação a y. Então você já está percebendo que ia lhe dar um trabalhão para fazer uma questão dessa. Mas a gente não vai fazer por esse caminho. Eu vou fazer por um outro caminho, que é mais curto, que vai economizar tempo aqui para a gente. Então, na verdade, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e calcular a derivada parcial de f em relação a x. Só que eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x já usando a definição, ou seja, já usando o limite. Para que ponto que eu vou escolher? Eu vou escolher esse ponto aqui, ó, o ponto 0, y. Ou seja, eu estou escolhendo aqui um ponto 0, y. Como eu estou derivando em relação a x, y é um ponto fixo lá. É fixo. Mas eu vou tratar ele como y, mas ele é fixo. Então, pela definição de derivada parcial, como é que ficaria esse limite aqui? Seria limite quando h tende a 0. A primeira expressão aqui ficaria f. Bom, como é o x que está variando, então é para ficar x, que nesse caso é 0, vai ficar 0 mais h. Então, aqui seria 0 mais h. O y não está variando, então ele vai ficar paradinho onde ele está. Então, é y. Então, aqui vai ser só y. Aí, menos f. Aqui, ó, f aplicado no ponto 0y. Então, menos f de 0y. Tudo isso aqui, ó, dividido por h. Então, calcular essa derivada parcial aqui, neste ponto, usando a definição, seria calcular este limite aqui. Pois bem, então vamos calcular esse limite. Primeiro, eu quero saber quem é essa função aqui, ó. Qual é a imagem dessa função
para esse ponto. Para eu calcular esse valor aqui, gente, eu preciso saber se o y ele é igual a zero ou diferente de zero. Por quê? Porque se o y for igual a zero, então qual é o ponto que eu vou ter aqui? 0, 0. E no ponto 0, 0, a minha função vale quanto? Vale 0. Então, se o y for igual a zero, isso aqui vai valer 0. Tá, e se o y não for zero? Se o y for diferente de zero, então eu já não estou com essa ocasião aqui, ó, já não estou com essa situação. Eu estou com essa situação aqui em cima. Então, se o y é diferente de zero, então eu vou ter essa função aqui para eu trabalhar. Só que eu vou ter essa função aqui para eu trabalhar, mas nesse ponto aqui, ó, 0y. Quando o meu x é zero, quanto é que vale o numerador aqui? Quanto é que vale todo o numerador quando o x é zero? Vale 0. E o denominador é 0, nesse caso? Denominador não, só o numerador, né? Porque no denominador eu ia ter 0 mais y ao quadrado. Então não ia zerar. Ia zerar só aqui em cima. Então, se eu estou nesse ponto aqui e o y é diferente de 0, eu estou com essa função. Mas nessa função aqui, se o x é 0, ela vai dar quanto no total? 0 também. Então, eu falei tudo isso só para justificar que não importa se o y é igual a 0 ou diferente de 0. Das duas situações, essa função aqui vai dar 0. Então, isso aqui, ó, já vou excluir. Isso aqui para mim é 0. Então, vai sobrar só isso sobre isso. Então, isso aqui é igual ao limite de f. Gente, 0 mais h é h, né? Então, vai ficar h, y, dividido por h, isso quando h tende a 0. Tá, agora quem é f de hy? Lembrando, esse h aqui, ele é igual a 0? Sim ou não? Não, ele só tende a 0, mas ele não é 0. Se esse h não é 0, então essa função aqui vai se comportar que nem a função de cima. Então, eu vou pegar esta função aqui de cima, no lugar do x eu vou colocar h, no lugar do y eu vou colocar y. Então, como é que vai ficar? Isso aqui vai ser igual ao limite. Bom, aqui no lugar do x eu vou colocar h, então vai ficar h vezes y, h vezes y, vezes aí h ao quadrado menos y ao quadrado, dividido, ali ainda, ó, h ao quadrado mais y ao quadrado. Isso quando h tende a 0. Só que está faltando alguma coisa, né? Porque essa expressão que eu coloquei aqui é só essa f de hy. Mas a f de hy está sendo dividida por h. Então, eu vou pegar essa fração aqui todinha e dividir por h. Só que eu não vou deixar assim, né? Assim está meio feio. Então, eu vou aplicar a propriedade de fração. Então, como é que seria a propriedade de fração? Eu vou conservar a minha fração do jeito que está, essa primeira, e essa daqui eu vou inverter. O inverso de h é 1 sobre h. Então, eu vou multiplicar essa fração vezes 1 sobre h. Quando eu faço isso, esse h ele sai daqui, ele sai, e ele aparece bem aqui, ó, multiplicando o denominador. Ele aparece bem aqui. Tá? Então, aquele h que estava bem aqui, ele aparece bem aqui, multiplicando esse denominador. E agora? Bom, agora você percebe que eu posso simplificar. Eu tenho h aqui, eu tenho h aqui, estão se multiplicando, né? Então, eu vou simplificar esse h com esse h. Quando eu faço isso, eu acabei de tirar a minha indeterminação. Não tenho mais determinação aqui. Então, já posso passar o limite direto para h tendendo a 0. Quando h tende a 0, isso daqui vai para 0 e esse daqui vai para 0. Quem sobrou? Aqui em cima sobrou y vezes menos y ao quadrado. E aqui embaixo sobrou só y ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual. Deixa eu colocar para cá. Isso aqui ainda estou calculando essa derivada aqui, né? Derivada de f em relação a x no ponto 0y. Mas já estou chegando no final. Então, ó, o que sobrou daqui de cima só foi y vezes menos y ao quadrado. Y vezes menos y ao quadrado é menos y ao cubo. Então, ficou menos y ao cubo dividido, e aqui só sobrou y ao quadrado. Y ao quadrado. E aí eu simplifico esse com esse,
e no final vai restar menos y. Então, derivei a minha função f para esse ponto em relação a x e deu menos y. Aí você pode dizer, professor, mas se o y fosse 0, 0, não tem problema, porque mesmo que o ponto fosse 0, 0, quando você fosse calcular aqui, para o ponto 0, 0, essa derivada ia dar 0. E nesse caso, 0 ia ser igual a menos 0 aqui também. Então, pronto. Peguei a minha função, calculei a derivada em relação a x, e o meu resultado foi menos y. E agora, o que está faltando? Derivada mista, né? Eu calculei em relação a x a derivada, me deu isso daqui. Agora, eu vou pegar isso daqui e calcular a derivada em relação a y. Eu calculei primeiro em relação a x, e o resultado foi menos y. Agora, eu vou pegar esse resultado e calcular a derivada em relação a y. Isso que é uma derivada mista. Então, venho e vou agora calcular a minha derivada em relação a y dessa função f que eu já tinha calculado em relação a x. Isso para esse ponto 0y. Ora, mas essa derivada aqui, eu já calculei o valor dela, é menos y. Então, isso aqui vai ficar derivada parcial em relação a y de menos y. Gente, qual é a derivada de menos y em relação a y? É menos 1. Então, ó, a minha primeira derivada mista, quando eu calculei primeiro em relação a x, depois em relação a y, deu menos 1. Então, com isso, ó, eu estou concluindo, a gente faz essa primeira parte, que quando eu pego a derivada, calculo a derivada segunda de f, primeiro em relação a x, depois em relação a y, no ponto 0, 0, isso aqui deu igual a menos 1. Tá? Então, essa aqui é a primeira derivada parcial, foi menos 1, derivada mista. Agora, eu vou calcular a minha outra derivada mista. E vou ver quanto dá. Aí você vai dizer, professor, mas não vai dar a mesma coisa? Porque até então as derivadas mistas sempre deram iguais. Aí agora a gente vai ver se vai dar igual. Aí nessa hora você olha assim, nossa, professor, mas eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Eu espero realmente que dê diferente, né? Porque se der igual, perdi meu tempo fazendo tudo isso daí de novo. Mas agora você vai fazer mais rápido, né? Porque você já sabe praticamente tudo o que vai acontecer. Bom, para eu calcular a minha segunda derivada mista, o que eu tenho que fazer? Aqui eu comecei calculando a derivada em relação a x. Agora eu vou começar pela derivada em relação a y. Então eu venho, vou começar derivando aqui em relação a y. E qual ponto? Bom, para mim o meu ponto vai ser x, 0. Então isso aqui, por definição, é o limite, quando h tende a 0, de f de x, o meu x está parado, o y está variando aqui em torno de 0. Então, é 0 mais h, que vai dar h, menos f de x0 dividido por h. Pelo mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, esse daqui é 0, vai sobrar isso sobre isso. Então, lá na minha função de cima, já que o h não é 0, na minha função de cima, no lugar do x eu coloco x, no lugar do y eu coloco h. Então, isso aqui vai ser limite, vai ficar x vezes h, x quadrado, menos h quadrado, dividido, aí embaixo, x quadrado mais h ao quadrado. Só que é isso dividido por h. Então, lembra que o h vai aparecer bem aqui, ó, que nem a gente fez ainda agora. Isso quando h tende a 0. Aí você já sabe, ó, vou simplificar esse h com esse h. Tirei a minha determinação. Quando h tende a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. O que vai sobrar? X vezes x quadrado sobre x quadrado. Aí eu simplifico esse com esse. Vai sobrar só x. Então, isso aqui deu x. Então, eu derivei em relação a y, deu x. Agora, eu vou derivar essa derivada em relação a x, né, para ficar mista. Então, agora, ó, vou pegar e derivar em relação a x, isso que eu acabei de calcular. Bom, só que isso aqui eu acabei de calcular e deu x. Então, vai ficar a derivada de x
em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. Com isso, né, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, ó, que a derivada segunda de f, quando eu derivo primeiro em relação a y, depois em relação a x, no ponto 0, 0, aqui foi igual a 1. Nesse caso, eu te pergunto, deu igual as derivadas mistas? Não, não deu. Porque aqui no segundo quadro, eu calculei a derivada primeiro em relação a x, depois em relação a y. Resultado, menos 1. Depois eu inverti, aí eu voltei para cá. Aí eu calculei a derivada agora primeiro em relação a y, depois em relação a x. Deu 1, 1 positivo. Então, as derivadas mistas deram diferentes. Então, esse é um caso onde você não pode afirmar que as derivadas mistas são iguais. Né? Na verdade, então, você não pode afirmar, sempre as derivadas mistas vão ser iguais. Não, isso você não pode afirmar. Porém, né, seria importante para a gente ter um resultado que, pelo menos em algumas condições, me garantisse que as derivadas mistas fossem iguais. Por quê? Porque se eu tivesse esse resultado, isso ia me ajudar muito a resumir os cálculos. Porque não precisava calcular várias derivadas mistas. Não, eu calculava só uma e as outras seriam iguais. Então, que resultado é esse? Bom, esse teorema que eu vou mostrar para vocês agora, ele me garante em quais condições as derivadas mistas são iguais. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui no slide. Então, esse teorema aí é o famoso teorema de Schwartz. E para esse teorema de Schwartz, o que ele diz? Que se você tem uma função f e as derivadas parciais de segunda ordem dela são contínuas, então, nesse caso, sim, você pode afirmar que as derivadas mistas vão ser iguais. Então, qual é a condição? As derivadas parciais de segunda ordem têm que ser funções contínuas. Se isso acontece, aí tudo bem, as derivadas mistas vão ser iguais. Por exemplo, se você tem uma função polinomial, aí você não vai perder tempo. Você fala, função polinomial ela é contínua, as derivadas parciais delas são contínuas, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, até infinita ordem. Então, no caso de uma função polinomial, você já afirma logo, olha, a derivada mista dela, as derivadas mistas vão ser iguais, já que as derivadas mistas vão ser, já que as derivadas de segunda ordem são funções contínuas, de acordo aqui com o nosso teorema. Bom, agora que a gente já viu esses 4 exercícios, né? Tem só mais 2 para a gente resolver. Só que esses 2 já são mais de aplicação. Então, eu queria que você prestasse bem atenção agora, tá? Então, exercício 5. Olha só. A equação de Laplace dada por essa expressão é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. A gente já vai discutir isso. E aqui ele pede para a gente mostrar que esta função aqui é uma solução desta equação. Então, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho essa questão que está aparecendo aí para vocês. Então, ó, derivada parcial de 1 em relação a x, mais derivada parcial de segunda ordem, só que em relação a y, igual a 0. U de xy igual elevado a x, seno de y. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que diz essa questão. Olha só, gente. Aqui eu tenho uma equação. Uma equação, né? Está aqui, ó, uma coisa igual a outra. Então, isso aqui me caracteriza uma equação. Só que essa aqui não é qualquer equação. Isso aqui eu chamo de equação diferencial. Por que diferencial? Porque na equação aparecem as derivadas da função. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma função u e na equação aparecem as derivadas dela. Então, por isso que eu chamo equação diferencial. E por que equação diferencial parcial? Porque as derivadas que aparecem são derivadas parciais. Por que de segunda ordem? Porque o maior grau que você acha de derivada parcial são as derivadas de segunda ordem. No caso, nem são todas, né? As mistas não aparecem aqui, mas aparecem aqui essas duas. Então, isso caracteriza uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Gente, isso aqui, olha só. Se você perceber, nessa questão,
eu não peço para você resolver a equação. Não, eu já te dou a solução da equação. Está aqui, ó, eu te digo, ó, essa equação, essa função é solução dessa equação. Aí você fala, poxa, professor, por que o senhor não pede para eu resolver? É porque o senhor vai pedir na prova? Não. Por quê? Porque resolver uma equação diferencial parcial é muito difícil. Assim, não é de um dia para o outro. Para você resolver uma equação diferencial parcial, você precisa estudar vários métodos. Métodos numéricos, métodos analíticos, enfim. Não é de um dia para o outro que a gente vai aprender a resolver a equação diferencial parcial. Para vocês terem uma ideia, só no doutorado, por exemplo, em matemática, numa pós-graduação, existe uma linha de pesquisa só para um tipo de equações diferenciais parciais. Porque tem as elípticas, tem as hiperbólicas, tem as parabólicas, enfim. Isso aqui é muito vasto, isso daqui. Mas eu queria que você entendesse, pelo menos, por que é tão difícil resolver uma equação dessa, uma equação diferencial parcial. Bom, para eu responder isso para vocês, para você entender, eu vou voltar um pouco no tempo. Então, lembra lá do seu, sei lá, sexto ano, sétimo ano, quando você aprende uma equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? É uma equação assim, ó. X menos 1 igual a 4. Então, lá no seu sexto ano, sétimo ano, o seu professor, sua professora, ensinava você a resolver uma equação dessa. Como é que você soluciona uma equação dessa? Você tem que achar o valor de x de tal modo que essa equação faça sentido. Ou seja, x tem que ser um número que, quando você subtrai 1 dele, ele dá igual a 4. Então, não é qualquer número que vai satisfazer isso daqui. Nesse caso, qual é o número que resolve essa equação? É o 5, né? Já que o 5 é o único número que menos 1 vai dar 4. Então, aqui você soluciona essa equação. Só que depois você aprende mais um pouquinho, né? Você vai para equações de segunda ordem, né? Equações de segundo grau. E aí você tem algo assim, por exemplo, x² menos 1 igual a 0. E aí a ideia é a mesma. O que você tem que achar aqui? Você tem que achar um valor para x de modo que essa equação faça sentido. Nesse caso, o que soluciona aqui para x dessa equação? X tem que ser igual a quanto? A 1. Porque se x for igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 é 0. Mas também tem uma segunda solução. Qual é? Menos 1. Então, ou 1 ou menos 1 resolve essa sua equação. Então, percebe que dependendo da equação que você tiver, você consegue resolver de cabeça. Você só pensa no número que encaixa ali e vai dar certo. Ok, só que aí você vai evoluindo, né, de conhecimento. E aí você chega numa equação diferencial, ou seja, uma equação que envolve a derivada da sua função. Exemplo, digamos que você tem uma função aqui, y é uma função que depende de x. Tá? Se é uma função que depende de x, então faz sentido você calcular a derivada dela em relação a x. Aí digamos que você tem essa equação aqui para você resolver, ó. dy dx, ou seja, a derivada de y em relação a x é igual a y. Isso aqui já é uma equação diferencial. Por quê? Porque nessa equação aparece não só a função que eu quero achar, mas aparece também a derivada dela em relação a x. Então, o que essa equação está te dizendo? Ela está te dizendo o seguinte, olha, acha para mim uma função y cuja derivada dela é igual a ela mesma. Ou seja, então agora você tem que pensar numa função cuja derivada é a mesma função. Quem é essa função? Quem é? Você consegue pensar numa função cuja derivada é igual a ela mesma? Quem é? E elevado a x. Então, e elevado a x soluciona essa equação. Então, y é igual a e elevado a x soluciona isso daqui, porque a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Então, ó, você acabou de resolver uma equação diferencial, de cabeça. Olha que interessante, você resolveu de cabeça, porque você já sabe um pouco, você já sabe bastante de cálculo 1. E agora que você está conhecendo o cálculo 2, então agora você pelo menos vai ter uma noção do que é uma equação diferencial parcial. Bom, agora que você já entendeu tudo isso, para essa questão aqui, se eu não te desse a resposta, o que você ia ter que fazer para solucionar essa equação? Você ia ter que pensar numa função u, uma função u que depende de x e y, de modo que, quando você deriva u em relação a x duas vezes e soma
com a derivada de u em relação a y duas vezes, essa soma tem que dar zero. Você conseguiria fazer isso de cabeça? Pensar numa função de duas variáveis, que você deriva ela duas vezes em relação a x, deriva ela duas vezes em relação a y, soma e dá zero? É trivial pensar nisso? Não. Então, aí você já percebe que uma equação diferencial ela é bem mais complicada para você chegar numa solução. Claro que você vai aprender ao longo do seu curso vários métodos que vão lhe permitir chegar numa solução. Mas, nesse caso aqui, eu já lhe dei a solução. Fala assim, olha, essa função aqui é solução dessa. Aí, o que eu peço para você agora é para mostrar que isso é verdade. Então, eu quero que você prove que essa função aqui é solução dessa. Outra coisa, né, voltando um pouquinho. Você poderia me falar assim, professor, mas eu consegui resolver isso aqui de cabeça. É mesmo? Qual foi a função que você pensou? A função constante. Não, realmente. Uma função constante, né? Se você pegar uma função constante, aqui, ó, e derivar vai dar zero, vai dar tudo zero. Só que isso é uma solução trivial. Trivial não no sentido mais estrito, né? Mas trivial no sentido de que eu não quero uma função constante, eu quero uma função que realmente dependa de x e y. Pois bem, então como é que eu provo que essa função aqui, de fato, é uma solução para essa equação? O que vocês acham? Como é que eu provo? Como é que eu provava antes que x era a solução de uma equação? Eu não tinha que pegar o x e substituir na equação? Então, é a mesma coisa aqui. Como é que eu provo que essa função é a solução dessa equação? Eu vou substituir ela, ou seja, eu vou derivar essa minha função u duas vezes em relação a x, vou derivar essa minha função u duas vezes em relação a y, vou somar e a soma eu vou mostrar que vai dar zero. E aí eu estou provando que realmente essa função soluciona aquela equação. Então vamos fazer isso, né? Então, vou derivar o primeiro em relação a x. Deixa eu fazer isso desse lado aqui mesmo. Então, para essa minha função u, eu vou pegar ela e vou derivar ela primeiro em relação a x. Então, quando eu derivo em relação a x, isso aqui para mim é constante. E eu vou derivar só isso daqui. Mas qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Então, essa derivada aqui vai ficar e elevado a x seno de y. Agora, eu vou pegar essa função aqui e derivar novamente em relação a x. Então, aqui vai ficar a derivada de x, derivada de segunda ordem em relação a x. Então, eu vou pegar agora essa função e derivar em relação a x novamente. Novamente, isso aqui é constante. A derivada disso daqui é isso mesmo. Então, vai ficar e elevado a x seno de y. Então, está aqui. Eu já tenho a minha derivada de segunda ordem em relação a x. É isso daqui. Agora, guarda essa informação aqui. Agora eu vou calcular a minha derivada de segunda ordem em relação a y, para essa função. Então, venho aqui, ó, vou derivar primeiro em relação a y, essa função aqui. Isso aqui para mim vai ser constante, derivado do seno é cosseno. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. E agora eu venho e derivo novamente em relação a y esta função. Então, isso aqui para mim é constante, derivada disso aqui é menos seno. Vai ficar menos e elevado a x cosseno de y. Então, isso daqui, ó, e isso daqui, eu vou guardar essa informação. Agora, eu vou substituir esses valores lá na minha equação. Porque, gente, quem é isso daqui, ó? Isso aqui não é a derivada de u, derivada segunda em relação a x. Isso daqui eu já calculei, deu isso daqui. Então, bem aqui, ó, eu vou substituir esse primeiro valor por essa função aqui, que é e elevado a x seno de y. E elevado a x seno de y. E essa daqui, eu já calculei ela também. Calculei ela aqui embaixo, ó. A derivada parcial segunda em relação a y, calculando, derivando duas vezes em relação a y, é isso daqui. Então, eu vou substituir isso daqui. Opa, aqui eu errei, né? Verdade. Deixa eu apagar aqui. Desculpa, gente, aqui eu errei. Por que eu errei? Porque aqui, ó, a derivada do cosseno é menos seno. Tá, aqui é menos seno. Quando for assim, podem me corrigir, tá? Pronto. Tá? Entenderam onde foi que eu tinha errado?
Tá? Eu só errei aqui, derivada do cosseno é menos seno. Então, agora sim está correto. Então, agora eu vou substituir isso daqui aqui. Então, aqui vai ficar menos e elevado a x seno de y. Quanto é e elevado a x seno de y menos e elevado a x seno de y? É zero. Então, isso aqui ó, é igual a zero. Então, com isso, a gente acabou de provar que essa função é uma solução desta equação aqui. Né? Porque eu derivei duas vezes essa função em relação a x, derivei duas vezes essa função em relação a y, e quando eu somei as duas, deu zero. Que é o que me diz essa equação aqui, que é a famosa equação de Laplace. Alguma dúvida? Olha, a equação de Laplace ela é importantíssima para a física. Tá? A equação de Laplace, você vai ver muito ela em física, mas muito mesmo. Tá? Inclusive, a equação do calor também é como se fosse uma variação dela, de Laplace. E aí você vai se deparar com ela outras vezes aí ao longo do seu curso. Muito bem, então, continuando aqui. Último exercício dessa parte, exercício 6. Olha só, encontre a função f de xy que satisfaz essas condições. E a gente vai, ou seja, ele me dá 3 informações sobre a função. Ele me diz quem é a derivada parcial da função em relação a x, ele me diz quem é a derivada parcial da função em relação a y, e ele me dá o valor da função em um ponto. E com essas 3 informações, será que eu consigo achar quem é a minha função? Como é que eu descubro qual é a minha função a partir dessas características que ele me dá? Então, vamos fazer essa daí. Então, exercício 6, ele me dá 3 informações. A derivada parcial de f em relação a x é igual a 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. A derivada parcial de f em relação a y é igual a 6xy mais 1. E, por último, quando eu pego a minha função f e aplico no ponto 1 e 0, isso daqui é igual a 1. Tá, então vamos tentar achar quem é a minha função. Lembrando ó, que essa notação aqui significa, não é a função f, é a derivada parcial de f em relação a x. Aqui é a derivada parcial de f em relação a y. Então aqui, gente, vocês vão me ajudar a encontrar a minha função a partir dessas informações. Vou começar pela minha primeira informação, que é essa aqui de cima. Então me ajudem aqui. Olha só, essa questão é uma questão de primitivas, que você aprende lá no cálculo 1. Então, na verdade, eu te dei a derivada parcial. Então, eu quero achar uma função que, quando eu derivo parcialmente em relação a x, eu já tenho esse resultado aqui de baixo. Só falta eu achar o de cima. Então, vocês vão me ajudar nisso daqui, porque olha só, se a minha derivada parcial de f em relação a x é igual a isso daqui, então isso aqui já está me dando algumas pistas de quem é a minha função f. Então, ó, só usando essa primeira pista, eu vou ter o seguinte, que f de xy é igual. Olha, um dos termos da minha função f, quando eu derivo ele em relação a x, me dá 3x². Que termo é esse? Que função é essa que quando você deriva em relação a x, te dá 3x²? X ao cubo. Então, ó, eu já sei que um dos termos da minha função f é x ao cubo, já que quando eu derivo em relação a x, aparece justamente o que está bem aqui. Ok. Agora, vocês vão me ajudar a achar um outro termo, de modo que quando eu derivo esse termo, derivo em relação a x, o meu resultado é 3y². Quem é esse termo? 3xy². Tá? 3xy². Por quê? Porque quando eu derivo 3xy² em relação a x, eu conservo esses dois, a derivada aqui é 1, e aí eu tenho só 3y², que é o que está aqui. Só que, gente, isso daqui já representa todas as primitivas
para essa função aqui, o que vocês acham? Não. Tem uma constante, a famosa constante, né? Então, eu posso colocar aqui, vou colocar para cá, vocês já vão entender por quê, mas eu vou colocar aqui, ó, mais uma constante, porque eu sei que qualquer constante, quando eu derivo, essa constante é zero. Tudo bem. Só que essa constante aqui é só uma constante mesmo? Só tem essa constante, que é uma coisa que não depende de x nem de y? O que vocês acham? Será que isso aqui já completa a minha família aqui de soluções? O que vocês acham? A resposta é não, porque agora eu estou com uma derivada parcial em relação a x. Então, você concorda comigo que se essa função também tivesse aqui no meio dela uma função que só depende de y, quando eu derivar essa função aqui em relação a x, quanto é que ela vai dar? Zero. Então, isso daqui, na verdade, quando eu quero calcular primitivas para derivadas parciais, vai aparecer um novo tipo de constante, constante entre aspas, né? Que é esse novo tipo de constante? É uma função que só depende das outras variáveis. Tá? E aí, então, nesse caso, ó, quando eu derivo parcialmente em relação a x, isso daqui vai dar zero e isso aqui vai dar zero. E esses resultados aqui vão dar justamente esses resultados que estão bem aqui. Entenderam, gente, isso daqui? Claro que eu estou sendo aqui de forma redundante, né? Porque, professor, mas o senhor poderia colocar esse h de y, já poderia representar tudo, até a constante que não depende de nada. Mas para ser didático, eu estou diferenciando essas duas constantes. Tem essa constante aqui, que é uma constante mesmo, não depende nem de x nem de y, e tem isso daqui que se comporta como uma constante, mas na verdade é uma função que só depende de y. Então, essa daqui é a nossa primeira informação que nós obtivemos a partir dessa primeira dica. Agora vamos para a segunda dica. Eu vou aplicar o mesmo raciocínio para essa segunda dica. Então, vamos lá. Então, de acordo com a derivada parcial em relação a y, eu também consigo obter aqui algumas informações, né? Bom, primeiro, qual função que quando eu derivo em relação a y dá 6xy? Qual é, gente? Uma função, quando você deriva em relação a y, vai te dar 6xy. Qual é? Que primitiva é essa? O x é constante, né? Então, pensa aí na primitiva de y. Não? Vamos lá, pensa aí numa função que quando você deriva em relação a y, vai te dar 6xy. 3xy². É isso mesmo. Então, ó, 3xy². Por quê? Quando você deriva 3y² em relação a y, aqui se mantém constante, a derivada disso é 2y, e aí você volta para cá. Beleza. Mas, que função que quando você deriva em relação a y dá 1? Que função é essa? Y. Então, aqui, ó, y. Então, aqui eu já estou representando todo mundo da família? Não. Eu ainda tenho a minha constante e também tenho um novo tipo de constante, né? Que é uma função que só depende agora de x. Então, isso daqui vai ser mais uma função aqui que só depende de x, mais uma constante que realmente não depende de ninguém. Tá, e agora? Agora você tem que perceber que essa função aqui de cima é a mesma da função de baixo. Tá? Então, a mesma função f que está aqui em cima é a mesma função f que está aqui embaixo. Então, agora eu vou começar a cruzar as pistas que eu tenho. Porque, olha só, aqui em cima eu tinha uma função, eu tinha x² mais 3xy² mais h de y mais c. Essa 3xy² é a mesma que aparece aqui embaixo, já que a função é a mesma. Ó, perceba aqui, o mesmo 3xy² aparece bem aqui. Claro, porque a função é a mesma, então tem que coincidir as funções. Aqui em cima, eu tenho uma função que só depende de y. Aqui embaixo, você consegue enxergar uma função que só depende de y? Consegue enxergar uma função que só depende de y? Sim, né? Quem é? É a função y. Então, na verdade, ó, essa função aqui e essa função aqui são a mesma pessoa, porque a função é a mesma. Então, aqui em cima te diz, olha, tem uma função que só depende de y, e aqui embaixo tem essa função que só depende de y. Então, elas são a mesma pessoa. Outra, aqui embaixo ele me diz que eu tenho uma função que só depende de x. Aqui em cima você consegue enxergar uma função que só depende de x? Consegue, né? Quem é? É x². Então, ó, você já descobre que aqui, ó, x²
e g de x também são a mesma pessoa. Então, ó, estou relacionando essa daqui, estou relacionando essa daqui. Então, na verdade, eu não tenho 6 termos, não, eu só tenho 3. Eu tenho esse, que aparece aqui, esse g de x é o mesmo desse, e esse h de y é o mesmo desse. Só claro, eu ainda tenho essa constante aqui para descobrir quem ela é, mas pelo menos eu já sei boa parte do caminho. Ó. Eu já sei, juntando esses dois aqui, que a minha função f de x, y, ela é igual. Vamos só juntar as informações. Eu tenho x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais y mais c. Então, agora a única coisa que falta é descobrir quem é essa minha constante c. Como é que eu descubro? Com a última pista. Né? Falta usar a última pista. O que a última pista diz? Que quando x igual a 1, y é igual a 0, a imagem da minha função é igual a 1. Eu vou usar essa pista para resolver e achar quem é essa minha constante. Então, ó, o que eu vou calcular aqui é o f de 1, 0. Ou seja, onde tiver x eu vou colocar 1, onde tiver y eu vou colocar 0. Aqui vai ficar 1 ao cubo, mais... Bom, o y é 0, então aqui vai zerar. Então vai ficar mais 0. Aqui o y é 0 de novo, vai ficar mais 0. Mais a minha constante c, que eu quero descobrir quem é. Só que eu já sei que essa função aqui, nesse ponto, o valor dela é 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar 1 igual, aqui 1 ao cubo é 1, isso aqui é 0, mais a constante. Então, com isso, eu descubro que a minha constante vale quanto, gente? Nessa equação, vale 0. Então, nesse caso específico, a minha constante deu igual a 0. Poderia não ser 0, né? Poderia ser 1, 2, poderia ser qualquer constante, mas nesse caso específico ela deu 0. Então, a minha resposta final, já que a minha constante é 0, ó, apago ela daqui, e aí a minha resposta final é justamente esta função aqui. Ó, digamos que caiu essa função na sua prova, caiu essa questão. Aí você queria descobrir, poxa, eu tive tanto trabalho para chegar aqui, eu queria tanto saber se eu já acertei. É possível saber nessa questão se você já acertou? Sim. Como? Você vê se essa sua resposta aqui realmente satisfaz essas 3 condições aqui. Bora ver. Quando a gente pegar essa função, vamos derivar em relação a x. Aqui vai dar 3x², está aqui. Esse daqui, quando você deriva em relação a x, vai dar 3y², está aqui. E quando você deriva y em relação a x, dá 0. Então, por isso que não apareceu mais nada aqui. Então, beleza. Primeira condição, ok. Vamos olhar a segunda condição agora. Vamos derivar minha f em relação a y. Então, isso daqui vai zerar. Não vai aparecer nada ali. A derivada disso em relação a y é 6xy. Está aqui. Derivada de y é 1. Está aqui. Então, beleza. Segunda dica, beleza. Satisfez. Agora, a última. Coloca no lugar do x igual a 1, no lugar do y igual a 0. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, 0. 1 mais 0 mais 0, deu 1. Então, pronto. Realmente, essa daqui é a minha resposta. Então, você já sai da prova, legal, fechei a prova. Olha que legal. Então, não vou nem precisar esperar a correção do professor. Já sei que eu fechei, né? Aqui, só sabendo aqui esses conhecimentos de primitivas e como comprovar, né, a solução. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo essa parte? Essa prova tá de boa? Tá, né? Então, é só revisar aí algumas coisas. Mas, em suma, é isso daí. Agora, vamos para outro assunto de hoje. Esse assunto também é importantíssimo, que é a regra da cadeia. Então, a gente vai entrar na segunda parte aqui da aula. Antes de eu mostrar aqui já a fórmula da regra da cadeia, eu só queria fazer aqui alguns comentários com vocês. Isso que eu vou fazer aqui no quadro, eu já aviso desde já que não é a demonstração, tá? Não vou demonstrar hoje os resultados dos teoremas, só vou já mostrar mesmo o teorema para vocês. Mas pelo menos eu vou dar uma ideia assim, bem básica para a gente fazer da expressão, para a gente fazer essa relação do que você já sabe do cálculo 1 e como vai ser agora em cálculo 2. Então, para a gente falar de regra da cadeia, primeiro você precisa entender que não existe só um caso, existem vários casos.
Então, eu vou primeiro mostrar para vocês o caso 1, depois a gente vai ver o caso 2 e, por último, a gente vai generalizar. Então, caso 1 da regra da cadeia. Olha só, no caso 1, o que acontece? Você tem uma função z, a sua função z é uma função f que depende de duas variáveis, x e y. Só que cada variável, tanto a variável x quanto a variável y, são funções que dependem de outra variável, que eu estou chamando aqui de variável t. Então, eu tinha uma função z que depende de x e y, mas cada função x e y também dependem de alguém, de alguma variável. Essa variável aqui eu estou chamando de variável t. Então, nesse caso, eu posso afirmar que z também depende de t? O que vocês acham? Sim. Sim, porque z depende de x e y, mas x e y depende de t. Então, z também vai depender de t. Então, nesse caso, eu até chamo t de variável independente, x e y são minhas variáveis intermediárias e z é minha variável dependente. Então, a minha variável dependente final é z, minha variável independente final é t e x e y estão ali intermediando. Então, são as minhas variáveis intermediárias. Beleza. Então, olha só. Eu tenho uma função aqui z e essa função z é uma função f. Na verdade, z é uma função que depende de x e y. Só que x e y dependem de t. Então, posso escrever que z é igual a f de xt yt. Está errado escrever assim? Não, não está errado. Porque z é uma função f que depende de y, só que x e y depende de t. Então, aqui eu só estou expressando que tanto o x quanto o y têm uma dependência com relação a t. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever isso aí como se fosse uma composta de uma função. Então, eu vou definir uma nova função. Essa nova função, eu vou chamar, deixa eu pegar aqui só o giz. Então, olha só, gente, eu vou definir aqui uma nova função que eu vou chamar de função alfa. Essa função alfa, ela é uma função vetorial, como você está acostumado já que a gente estava trabalhando. Então, ela depende só de um parâmetro t. Essa função alfa, ela tem na primeira coordenada a minha função x e na segunda a minha função y. Então, a única coisa que eu escrevi foi colocar alfa como sendo o par-ordenado x e y, já que x e y dependem de um parâmetro t. Então, eu posso substituir esse par-ordenado x de t, y de t, pela minha função alfa. É o que eu vou fazer bem aqui. Então, uma outra forma de eu escrever o meu z é escrevendo ele assim, z é igual a f de alfa t. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque esse par-ordenado aqui, x de t, y de t, é igual a alfa t. Então, no final das contas, a minha função z é uma função composta, f composta com alfa. É isso que está acontecendo. Ok. Agora, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é calcular a derivada de z. Aí você vai me perguntar, professor, mas qual derivada? A derivada parcial em relação a x ou a derivada parcial em relação a y, já que z é uma função que depende de x e y. E eu vou te falar, nenhuma das duas. A derivada que eu quero achar aqui é a derivada de z em relação a t. É isso que eu quero. Então, olha só, eu quero achar, meu objetivo aqui, na verdade, é achar a derivada de z em relação a t. E faz sentido porque vocês mesmos me confirmaram que eu posso dizer que z depende de t, já que x e y estão dependendo de t. Então, faz sentido eu perguntar qual é a derivada de z em relação a t. Só que quem é z? Z é essa função composta aqui, essa função composta. Então, na verdade, a derivada de z em relação a t vai ser a derivada dessa função composta, que é a função f de alfa t. Olha, se você tivesse no cálculo 1, fazer isso daqui seria fácil. Como seria a regra da cadeia no cálculo 1? Seria a derivada do de fora, que é a sua função f, vezes a derivada de dentro, que é a sua função alfa. Só que aqui você está no cálculo 2. Então, a expressão da regra da cadeia já não vai mais ser assim. Como é que vai ser, então?
vai ser assim, tem algumas conexões, você pode fazer algumas conexões, mas assim, não é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui vai ficar a derivada do de fora, só que é a derivada do de fora? Porque f tem duas derivadas parciais, x e y. Então, como é que vai ficar a derivada do de fora? Vai ficar gradiente de f, tá? Então, para aplicar aqui a regra da cadeia, vai ficar a derivada de f, só que quem é a derivada de f agora? O que vai simbolizar o gradiente de f. O gradiente de f é aquele vetor, que é a derivada parcial de x e derivada parcial de y. Vezes, só que agora não é mais vezes aqui no cálculo 2, ao invés de vezes é produto escalar, produto interno. Então, gradiente de f, produto interno com a derivada de dentro. Que é a derivada de dentro? É a derivada de alfa. Então, produto interno com alfa' de t. Tá? Então, a grosso modo, continua sendo a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Só que agora já não é mais assim, né? A derivada do de fora é o gradiente de f. Vezes não é mais vezes, é produto interno. E a derivada do de dentro é a derivada de alfa. Quem é o gradiente de f? O gradiente de f é esse vetor aqui, ó. É del f, del x na primeira coordenada, del f, del y na segunda coordenada. Aí aqui, produto escalar. E quem é a derivada de alfa? Ó, a derivada de alfa é a derivada de x e a derivada de y, que também é um vetor de duas coordenadas. Então, vai ficar dx dt, ou seja, derivada de x em relação a t, e dy dt. Gente, ó, por isso que aqui é o produto interno, porque aqui eu estou falando de vetores. Vetores. Então, não faria sentido eu colocar um produto normal aqui que você está acostumado, aquele produto do cálculo 1. Não, isso aqui é o produto interno. E como é que faz esse produto interno? Eu vou multiplicar. Derivada, esse primeira coordenada, vezes essa, mais essa, vezes essa. E o meu resultado final vai ficar assim, ó. Até fazer aqui o resultado final. Então, quem vai ser meu dz dt? Vai ser del f, del x, vezes dx dt, mais... Agora aqui, del f, del y, vezes dy dt. Se você prestar atenção, isso aqui é muito parecido com a regra da cadeia do cálculo 1. Porque lá no cálculo 1, você tinha lá uma função, sei lá, o y depende de x, mas x depende de t. Aí ficava aqui, dy dx, dx dt. Ficava esse primeiro termo e só. Então, agora o que vai mudar é que vai acrescentar mais um termo aqui, mais uma multiplicação. Vem daqui. Ó, se você perceber, para eu chegar até aqui, eu não usei nenhum argumento matemático formal. Eu só falei assim, ó, é como se fosse. Então, por isso que eu digo, isso aqui está muito longe de ser uma demonstração matemática, tá, gente? Isso aqui eu acho que não é nem uma ideia de demonstração. Isso aqui é muito menos que isso. Isso aqui é só mesmo tentando relacionar grosso modo, só para você se lembrar como é a expressão. Então, a expressão que a gente vai usar é essa daqui. Então, dz dt vai ser este termo mais este termo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos resolver o exercício, né? Que é para a gente fixar melhor na nossa mente como é que usa isso daqui. Então, vamos lá. Então, regra da cadeia, caso 1, e você tem isso daí, ó. Então, se você tem uma função que depende de duas variáveis, só que x e y dependem de t, então a regra da cadeia vai ficar assim, que é como eu já coloquei no quadro. Vamos resolver esse exercício 1, e a gente vai calcular, ó, eu tenho uma função z, a minha função z é x² y mais 3xy a quarta, e aí, só que x é essa função seno aqui, ó, seno de 2t, y é a função cosseno. Aí aqui calcula a derivada de z em relação a t no ponto t igual a zero. Então vamos ver como é que vai ficar essa questão. Fazer aqui no segundo quadro logo. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro exercício. Eu tenho z igual a x² y mais 3xy a quarta. O meu x é igual ao seno
de 2t. O meu y é igual ao cosseno de t. E eu quero achar a derivada de z em relação a t. Isso para t igual a zero. Tá, vamos lá, gente. Vamos ver isso daí. Para resolver essa, você tem duas maneiras. Mesmo que você não soubesse a regra da cadeia, como é que você poderia fazer? Você só substituiria. Ó, no lugar do x, você colocaria seno de 2t. No lugar do y, você colocaria cosseno de t. Quando você fizer essas substituições, a sua função z só ia depender agora de t. E você só ia derivar que nem no cálculo 1. Derivar a função z em relação a t. Acabou. Por que a gente não vai fazer assim? Porque assim dá trabalho. Isso vai demorar mais. Então, ao invés disso, o caminho mais curto é usar a regra da cadeia. Nesse caso aí. O caso 1 da regra da cadeia. Então, ó, eu já sei que a derivada de z em relação a t, usando a regra da cadeia, vai ficar del z, del x, derivada parcial de z em relação a x, vezes dx dt, mais derivada parcial de z em relação a y, vezes dy dt. Então, para eu aplicar a regra da cadeia, você vai calcular 4 derivadas. Você vai calcular essa derivada parcial aqui, depois você vai calcular essa derivada aqui do cálculo 1, mais essa outra derivada parcial vezes essa outra derivada aqui do cálculo 1. É isso que a gente vai fazer. Então, a primeira que eu vou calcular é a derivada parcial de z em relação a x, que é isso daqui. Isso aqui vai ser igual. Bom, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x, então, para mim, y é constante. Se y é constante, aqui eu vou conservar, derivada de x² é 2x. Então, vai ficar 2xy. Mais, agora aqui, y é constante, então só vou derivar 3x. Derivada de 3x é 3, vai ficar 3y². 3y². Vezes, agora eu vou derivar x em relação a t. Quem é x? É seno de 2t. Então, qual é a derivada disso daqui? Vai ficar cosseno de 2t vezes 2. Então, isso aqui vai ser 2 vezes cosseno de 2t. Aí, mais, agora vamos derivar z em relação a y. Então, aqui, ó, vou derivar em relação a y. Então, x² é constante. Vou derivar só aqui o y, vai ficar 1. Então, vai sobrar só x². Então, aqui vai ficar x². Mais, aqui agora, estou derivando em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante. Vou derivar só y², que é 4y², vai ficar 12. 12x y². Aí, vezes, e agora eu vou derivar y em relação a t. Y é cosseno, a derivada é menos seno. Então, vou colocar o menos aqui na frente logo. Menos seno. Entenderam, gente, como é que eu fiz aqui a aplicação na regra da cadeia? Calculei as 4 derivadas, que nem estava na expressão. Só que agora, ó, ele quer que eu calcule essa derivada para t igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Onde tiver t, eu vou colocar zero. Aí você me diz, tá, professor, mas e onde tiver x, eu vou colocar o quê? Olha, onde tiver x, eu vou calcular o x de zero. E onde tiver y, eu vou calcular o y de zero. É isso que eu vou fazer. Então, olha só. O x é esse aqui. Então, quem é o meu x de zero? Ou seja, quando o meu t é zero, o meu x é seno de zero. O seno de zero é zero. E aqui, quando o meu t é zero, quem é meu y de zero? Vai ser cosseno de zero, que é 1. Então, onde tiver t, eu vou colocar 0. Onde tiver x, eu vou colocar 0. E onde tiver y, eu vou colocar 1. Então, venho calcular isso daí. Então, vamos lá. Quem é o meu dz dt? Bom, já que onde tiver y é 0, né? Então, isso daqui vai zerar. Y não, onde tiver x é 0, então aqui vai ser 0. Tudo isso daqui. Vai ficar 0. Mais. Aqui o meu y é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1/4, que é 3. Aí, vezes 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar aqui 2 vezes 1 é 2. E aqui vai todo mundo zerar, ó, porque o x é 0. Aqui é 0. Aqui vai dar 0. E aqui, sendo de 0 é 0. Então, essa segunda parcela vai toda zerar. Então, vou ficar só com isso daqui mesmo. E fazendo essa conta, 0 mais 3 é 3. 3 vezes 2 é 6. Então, esse aqui é o resultado. Lembrando que eu estou calculando aqui, ó, a derivada para t igual a 0. Alguma dúvida aqui? Nenhuma?
Tá, então, para encerrar nossa aula, só queria comentar com vocês, pelo menos o caso 2, né? Quando eu tenho, vou fazer aqui no quadro 3, a gente vai só comentar algumas coisas aqui, tá? Tá, qual é o caso 2 da regra da cadeia? No caso 2, a minha função z é uma função que também depende de apenas duas variáveis, x e y. O que vai mudar agora? O que vai mudar é que x não depende só de t. X depende de s e de t, ou seja, x depende de duas variáveis. A mesma coisa vale para y. Então, x e y agora são funções que não dependem só de t, mas que dependem de s e t. Nesse caso, então, ó, s e t são as minhas variáveis independentes, x e y são as minhas variáveis intermediárias e z é a minha variável dependente. Então, nesse caso, faz sentido eu dizer que z também depende de s e t? Sim, sim. Porque, se você for ver, realmente, como ele depende de x e y depende de st, então ele também vai depender de st. Então, faz sentido eu querer calcular a derivada de z em relação a s? Sim. Assim como faz sentido eu calcular a derivada de z em relação a t. Mas, nesse caso, como é que eu faria? Porque, anteriormente, como foi que eu fiz? Eu não peguei uma função vetorial alfa, só que essa função vetorial alfa não dependia só de um parâmetro t. E como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma que depende de st? Não, eu vou fazer uma jogada. Qual é a jogada? Eu vou fixar o S. Então, ó, por exemplo, vou fixar S igual a S0. Eu fixo S igual a S0 e pego a minha função αt como sendo esse vetor aqui, ó, como sendo x de S0t, y de S0t. Então, vocês concordam comigo que essa minha função, de fato, só depende de t? Porque o S está fixo. Então, eu faço isso, faço de novo a minha composta, f composta com alfa, e aplico o mesmo raciocínio. E aí eu consigo achar minha derivada de z em relação a t. E quando eu aplico as mesmas coisas que eu fiz ainda agora, qual vai ser meu resultado final? O resultado final vai ser isso daqui, ó. Vai ser del z, del t. Vai ser del z, del x, del x, del t, mais del z, del y, vezes del y, del t. Ó, se você reparar, o que mudou da passada é que aqui agora aparece o símbolo da derivada parcial, e não mais da derivada do cálculo 1. Por quê? Porque agora x e y depende de duas variáveis. Então, não faria sentido eu colocar aquele outro símbolo. Então, por isso que ficou aqui os símbolos das derivadas parciais. Só que, assim como faz sentido eu calcular a derivada parcial de z em relação a t, também faz sentido eu calcular a derivada de z em relação a s. Então, como é que ficaria nesse caso? A derivada de z em relação a s seria del z, del x, del s, mais del z, del y, e aqui del y, del s. Então, pronto. Aplico essas fórmulas e aí eu consigo calcular a derivada de z em relação a t e a derivada parcial de z em relação a s. Isso para o caso 2, que é o caso que normalmente cai. Se bem que não, na verdade. O caso 1 e o caso 2 eles caem de uma maneira quase que igual, a mesma quantidade. Enfim, então na próxima aula a gente vai resolver pelo menos um exercício aqui do caso 2, depois a gente vai ver o caso geral. E aí a gente vai continuar nosso assunto, né? A gente vai falar sobre derivação implícita, vamos falar também sobre taxas relacionadas. Então é isso, obrigado pela participação de vocês e quarta-feira a gente se vê novamente. Até mais.